Olá, senhores! Estou começando um vídeo aqui para falar da minha atividade de aprimoramento 1, tá bom? Essa atividade de aprimoramento 1 é sobre a introdução à estequiometria. E eu vou começar esse vídeo aqui dando uma ajuda. Isso aqui é uma tabelinha que a gente vai usar, tá? Já eu volto nela e falo sobre ela. Eu vou começar o vídeo dando a ajuda para as minhas canetinhas aqui coloridas do Ed. Vou começar dando uma ajuda sobre a questão 2 e 3, ok? Questão 2 e 3. E aí, nessa minha ajuda da questão 2 e 3, eu vou pular alguns termos básicos, né? Que são questões que eu já mencionei em aula e tudo mais. Mas depois, quando eu for ajudar nas questão 1 e questão 4, que são questões mais fáceis, são questões assim que aqueles que já entenderam a aula, já prestaram atenção na aula, não precisam mais assistir, que já vão ter entendido tudo. E quem ainda está com dúvidas em questões muito básicas, é bom dar uma olhada nessa ajuda da 1 e da 4, ok? Vamos lá então supor que eu tenha uma, um paracetamol. A fórmula molecular do paracetamol é de C8, H9, N de nitrogênio. Deixa eu tirar essa bolinha aqui que não tem nada a ver com a história. O2. Então eu tenho carbono, 8 carbonos, né? 9 hidrogênios, um nitrogênio e 2 oxigênios. A primeira coisa aqui nessa questão aqui que eu estou tratando, que é bem parecida com a questão 2 e 3, é descobrir qual é a massa molar do paracetamol, dessa substância aqui. E nós vamos fazer da seguinte forma. Eu já dei no exercício qual é o valor tabelado que você vai usar de massa molar para cada átomo, certo? Essa é a atividade de ensino médio, então a gente arredonda muito os números de massa molar. No ensino superior, a gente costuma não arredondar esses números para ter uma precisão melhor. Eu tenho 8 carbonos e cada carbono tem uma massa de 12 gramas por mol. Mas eu tenho 9. Eu vou colocar essas quantidades em uma cor diferente só para deixar mais ilustrado, tá? Então eu tenho 9 hidrogênios e cada hidrogênio tem uma massa de 1 grama por mol. Mas eu tenho um nitrogênio e cada nitrogênio tem uma massa de 14 gramas por mol. Mas eu tenho um oxigênio, aliás, eu tenho dois oxigênios e cada oxigênio tem uma massa de 16 gramas por mol. E aí eu resolvo essa minha expressão numérica, certo? Lembrando de um detalhe lá na matemática básica. Eu não posso multiplicar, depois somar e misturar, mas eu não posso misturar as coisas, tá bom? Primeiro eu multiplico, aí eu pego o resultado dessas multiplicações e somo eles, tá bom? Isso não é um zero, tá? É só uma coisa qualquer. Quando eu fizer toda essa minha continha aqui, eu preciso chegar na resposta, que é a massa molar do paracetamol, de acordo com esses dados, de 151 gramas por mol. O que significa esse número aqui? Ó, tá vendo essa barra? Essa barra aqui não é qualquer barra, cara. Isso aqui é uma barra de fração mesmo. Então é como se eu pegasse, colocasse o grama lá em cima, não tão em cima, né? Senão vai ficar estranho. Colocasse o grama aqui, são 151 gramas por mol. O mol está embaixo. O que significa essa informação aqui? Ela significa que a cada 1 mol de paracetamol, eu tenho 151 gramas de paracetamol. E aí, digamos que no meu exercício ele queira saber qual a quantidade de matéria, e aí eu vou escrever isso aqui que é muito importante. Qual a quantidade de matéria? E quando eu pergunto quantidade de matéria, eu quero saber a quantidade de mol.
Qual a quantidade de matéria se eu tenho uma massa de 50 miligramas de paracetamol? 50 miligramas de paracetamol. Aí eu vou fazer uma comparação construindo aqui uma regra de 3. Vamos lá. Primeiro, eu vou usar minha informação tabelada, que é essa daqui. Essa é a minha informação tabelada. Ela veio da tabela periódica. Você pode conferir, se quiser, qual a massa molar do carbono, do hidrogênio, do nitrogênio, oxigênio, que aparece lá na tabela periódica. São exatamente esses valores que eu já trouxe aqui para vocês, arredondadinhos. Então, 1 mol é igual a 151 gramas. E aí eu vou para a minha informação agora, dada pelo exercício. Eu tenho no exercício 50 miligramas. E eu não sei qual é a quantidade de mol, que é exatamente a quantidade de matéria. É o que eu quero saber. Não sei qual é a quantidade de matéria, certo? Aqui está o meu xizinho. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção nessa informação super importante. Eu não posso simplesmente multiplicar os números e desprezar as unidades. Também não vou carregar elas para o cálculo dessa vez. Eu poderia carregá-las para o cálculo, mas eu não vou. Vou fazer o seguinte. Note que aqui é grama e aqui é miligrama. Não posso trabalhar só com os números pensando que esses números aqui são iguais, certo? São do mesmo nível. Eles não são do mesmo nível, não são do mesmo patamar. Eu preciso fazer alguma coisa para corrigir isso daí. No caso, seria fazer o quê? Ou eu transformo a 151 gramas para miligramas, ou eu transformo a 50 miligramas para gramas. Aí vem a tabela aqui em cima. Olha só essa tabela aqui que ela é fundamental para todo estudante de ensino médio, precisa conhecer essa tabela, tá? Saber quais as informações que tem nela. Você pode consultá-la bastante, muitas vezes, até que não seja nem mais preciso você olhar a tabela. Existem outras mais completas, tá? Essa aqui, por exemplo, começa em 10 elevado a 3, mas tem aquelas que começam em 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 4, tá? E assim por diante. Cada 10 elevado a alguma coisa significa algum prefixo que nós temos aqui, tá? O 10 elevado a 3 é o K, o quilo, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, me dá 10K aí. Todo mundo conhece essa linguagem, né, popular aí da internet das músicas, né? O que é 10K? É 10 mil. Por que 10 mil? Porque é 10 vezes 10 elevado a 3. E o que é 10 vezes 10 elevado a 3? É 10 com uma, duas, três. Três casinhas de zeros, ou seja, 10 mil. 10K é 10 mil. E se eu tenho o milli, que é o caso lá do meu exercício? O milli é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Então, sabe o que eu posso fazer? A mesma coisa que eu fiz bem aqui, ó. Eu posso substituir esse milli por 10 elevado a menos 3. Então, é 50 vezes 10 elevado a menos 3. Agora sim eu posso trabalhar com a minha regra de 3. Porque eu tenho gramas aqui. Aqui o xizinho vai ser em mol e aqui já está em mol, certo? Já que ali está em mol, o xizinho vai ser em mol. Seguir a nossa proporção. Então vamos lá fazer a nossa regra de 3, a nossa multiplicação cruzada. Aquele negócio que os professores de matemática fazem bem bonitinho aqui, eu não dou conta. Vamos lá. 1 vezes 50 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, eu não vou colocar gramas, vai ser igual a x vezes 151. Na química, nós temos preguiça de calcular. Então eu vou deixar desse jeito. Não vou fazer cálculo, a não ser que seja necessário, tá? Eu já explico o porquê que eu vou arrastando o máximo que der do jeito que tá, até não poder mais.
Então, esse x que está aqui multiplicando, ó, não tem nenhuma soma nem subtração na minha operação. Eu pego esse x multiplicando e mando ele para o outro lado dividindo, tá? Não tem soma e multiplicação, não tem soma nem subtração na minha operação. Então, posso fazer isso de boa. Então, nós temos o 1 vezes 50 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 151. É esse cálculo aí que eu vou fazer ele dessa vez com a ajuda da calculadora, tá bom? Ah, por que que eu apaguei o 1, né? Esqueci, só apaguei o 1 e pronto. 1. Porque o 1 multiplicando alguma coisa não faz diferença, tá? Por isso que eu tô apagando ele. Não vai fazer diferença na minha vida. Mas tem momentos que eu vou fingir que tem um 1 ali, só para a gente poder entender, sacar o que está acontecendo, tá? Então, 50 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 551. Se você fizer isso aqui na regra de 3, tome cuidado e coloque isso daqui entre parênteses para conta, não. Se você fizer isso aqui na calculadora, desculpa, tome cuidado, coloque esse 50 vezes 10 elevado a menos 3 dentro de um parêntese para não confundir com a divisão de 151. Pode ser que nesse caso aqui nem confunda porque é tudo multiplicação. Mas é bom a gente lembrar desses parênteses porque tem casos que vai confundir e a conta vai dar errado. Então esse x aí, ele vai ser igual a 0,0003331 e mais um monte de número na calculadora, né? E para simplificar, eu vou escrever da seguinte forma. Eu vou escrever isso aqui em notação científica. A notação científica é aquela que eu mexo com 10 elevado a alguma coisa, né? Então a vírgula ela tá aqui e ela vai andando, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro casas. Então como é que eu escrevo esse número aqui? É 3,3 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Não posso esquecer da unidade, né? Porque quando eu esqueço da unidade, eu mato uma criança. Então, 3,3 vezes 10 elevado a menos 4 mol é a quantidade de quantidade de matéria de 10 miligramas de paracetamol, ok? Aí, presta atenção, ainda não vamos sair desse exercício. Digamos que em vez de pedir 50 miligramas de paracetamol, ele vai me pedir 151 miligramas. E aí eu vou para aquele meu cálculo lá. Mol é igual a 151 gramas. Então, x vai ser igual a 151 miligramas. Aí eu não posso ignorar as unidades. Eu transformo aquele milha ali para 10 elevado a menos 3. Continuando então, x vezes 151 é igual a 1 vezes 151 vezes 10 elevado a menos 3. Não calculo nada, porque na química a gente arrasta tudo sem calcular até onde der. A gente calcula depois. 1 vou sumir com ele porque ele não é necessário. 151 vezes 10 elevado a menos 3. Esse que estava multiplicando vem para cá dividindo. E aqui embaixo eu posso dizer que tem um multiplicando, não posso? Porque ele não faz diferença, é por isso que ele sumiu. Existe um multiplicando em qualquer lugar. Eu posso sumir e posso aparecer com ele porque ele não faz diferença. Agora note numa coisa aqui. Só tem multiplicação em cima e embaixo, certo? Eu tenho um multiplicando de 151 em cima e tenho um multiplicando de 151 embaixo. É a mesma coisa que está multiplicando em cima, está multiplicando embaixo. Então eu posso cortar, tá bom? Sobrou quem? Não vou falar que sobrou um ali embaixo, né? Porque ele tanto faz, ele não faz diferença. Então sobrou quem? Sobrou 10 elevado a menos 3 vezes 1. Olha o 1 de novo aparecendo. Só para ele ajudar a gente, tá? E o que eu faço com esse 10 elevado a menos 3 mesmo? Eu mexo nas vírgulas, né? Deixa eu trazer esse 1 para cá para a gente só poder rabiscar ele e mexer na vírgula. Eu vou mexer na vírgula pro outro lado, certo?
1 vezes 10 elevado a menos 3. A vírgula está aqui. Ela vai andar então para cá, onde apareceu um zero. Tem que andar 3 vezes. De novo, onde aparece outro zero. E de novo, onde aparece outro zero. E ela finalmente fica aqui, porque ela já andou 3 vezes. Então, x é igual a 0,001 mol. E eu fiz tudo isso aqui sem precisar de uma calculadora, ok? Então prestem bem atenção nisso daí, porque pode ser que as questões, às vezes, de prova, elas assustam assim, nossa, que número é esse? Como eu vou dividir isso aqui? Como eu vou multiplicar? Eu consigo, mas vai levar muito tempo, né? Então, às vezes, a gente descobre esses mini macetes aqui para facilitar a nossa vida. Bom, expliquei então tudo o que precisa para você responder a questão 2 e 3. Agora vou explicar o que precisa para resolver a questão 1. Deixe-me ver aqui o que é a questão 1. Ok. Vou mudar um pouquinho os dados, né? Porque senão fica bobo, né? Uma pessoa usa 0,5 mols de açúcar para adoçar uma garrafa de café. Qual é a quantidade de açúcar que deve ser colocada na garrafa? Ou seja, ele está falando de uma quantidade de massa, né? Porque ele já falou da quantidade de matéria. Então agora ele quer saber a quantidade de massa. Qual a massa de açúcar que ele vai usar ali para adoçar aquela garrafa de café? E aí ele dá a fórmula, né? A fórmula desse açúcar, que é C12, tem 12 carbonos, tem 22 hidrogênios e tem 11 oxigênios. Eu preciso então, antes de qualquer coisa, eu vou precisar da minha massa molar, que vem com os dados da tabela periódica, certo? Então vamos calcular isso daqui. Eu sei que eu tenho que cada 12 vale 12. Ou que cada carbono tem 12 de massa. E aí tem alguma quantidade de carbono que eu vou anotar depois. Cada hidrogênio vale 1 de massa. Tem a quantidade de hidrogênio. E cada oxigênio vale 16 de massa. E aí eu tenho a quantidade ali. Vou anotar as quantidades agora de outra cor. Cada carbono vale 12 gramas por mol. E eu tenho 12 carbonos. 12 vezes 12. Cada hidrogênio vale 1 grama por mol. E eu tenho 22 hidrogênios. Cada oxigênio vale 16 gramas por mol. E eu tenho 11 oxigênios. Então eu vou multiplicar, certo? Vou multiplicar primeiro, somar depois, e eu preciso chegar ao valor de 342 gramas por mol, tá bom? Que é a mesma coisa que se eu escrevesse 342 gramas vezes mol elevado a menos 1, porque quando está a menos 1, ele pode descer e virar elevado a 1. Como assim, né? 342 gramas aqui em cima da fração. E aí, como ele está elevado a menos 1, ele baixa elevado a 1 positivo. Tá? E se ele quiser subir, ele vira negativo de novo. Bom, e o que ele quer saber mesmo? Que são 0,5 mols. Ele quer saber qual é isso daí, quanto é isso daí em massa. Né? Então vamos lá. O que eu tenho da minha regra? A minha regra ela vai dizer o seguinte: ela vai dizer que 1 mol de açúcar, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de açúcar juntas, tem todas elas têm a massa de 342 gramas de açúcar. Certo? É diferente para qualquer outra matéria que eu for usar, tá bom? Pense na água, por exemplo. A água é H2O, certo? Tem dois Hs e um O. Qual é a massa molar da água? É 18, porque cada oxigênio é 16 e cada hidrogênio é 1. 16, 17, 18. Então, 18 gramas por mol é a massa molar da água. Então, 1 mol de água, ou seja,
6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, tem todas juntas 18 gramas. Só que a açúcar, ela é muito maior. Como a açúcar é muito maior, 1 mol de açúcar vão ser 342 gramas de açúcar. Continuando então. Então, 0,5 mols de açúcar vão ser quantas gramas? Aí a gente faz a multiplicação cruzada, que vem da regra de 3, né? 1 vezes x, e eu nem vou colocar 1 porque o 1 não faz diferença se ele está multiplicando. 342 vezes 0,5. Bom, se eu pensar isso aí sem fazer cálculo, 1 mol é 342, né? 0,5 não é a metade de 1? É, 0,5 é a metade de 1. Então não é a metade de 342? Exatamente. Se você fizer essa multiplicação na calculadora, é a metade. Se você dividir por 2, é a metade. Então nós vamos ter 171 gramas de açúcar. Essa é a explicação que você precisa para conseguir responder a questão 1. Vamos para a questão 4? A questão 4 vem de um conceito muito importante que diz o seguinte: 1 mol de um gás perfeito, um gás ideal, e no ensino médio nós consideramos que todos os gases são perfeitos e ideais, né? Mas na realidade eles são um pouquinho diferentes. Mas nós vamos imaginar que eles são todos perfeitos. Todos eles perfeitos se estiverem na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a 0 graus Celsius e 1 atm de pressão, 0 graus de temperatura, 1 atm de pressão, 1 mol vai ocupar sempre o espaço, porque eu estou falando de gás, tá bom? Aqui só gás, porque os líquidos e os sólidos ocupam um espaço bem pequenininho. Mas se é um gás, ocupa um espaço muito grande. Então, 1 mol de um gás perfeito vai ocupar 22,4 litros. E pense na questão, então, seguinte. A questão pode dizer assim, que o volume ocupado de... Vamos pensar nessa seguinte questão aqui, vou escrever que é melhor. Qual o volume que um gás ocupa... Deixa eu reescrever para ficar do jeito melhor. Qual o volume que 5 mols de oxigênio ocupa nas CNTP? Bom, não interessa então se é o oxigênio, a gente está considerando então que o oxigênio é um gás perfeito. Então, 1 mol desse perfeito oxigênio vai ocupar na CNTP 22,4 litros. 5 mol desse gás perfeito de oxigênio vai ocupar X. Isso aí é tudo proporcional. Mas vamos fazer por regra de 3, né? Dá para fazer por raciocínio rapidamente. Rapidamente você pensa ali qual é a resposta. Mas vamos fazer por regra de 3, só para ficar mais organizado, tá? A regra de 3 ela serve para organizar. E igual como eu falei em aula, se você não sabe que regra de 3 vale a pena entrar no YouTube e pesquisar uma aula sobre regra de 3. Porque é um conceito do ensino fundamental e é super importante aqui nesse momento, tá? A matemática ela é o seguinte, a matemática é como se fosse um prédiozinho. Quando você não sabe lá o básico, uma escadinha que completa na outra, sabe? A matemática é assim, é uma escadinha que entra na outra, entra na outra, entra na outra, e na outra, e na outra, e na outra. Quando você se perde lá no básico, você não entende o que está acontecendo, tudo que está lá em cima não faz sentido, tá? Pode ser que tudo lá em cima seja tão simples e o professor lá no ensino médio ele vai focar naquilo que ele está trabalhando lá em cima. Ele não vai focar que você está devendo o básico lá embaixo. Mas se você estiver devendo o básico lá embaixo, você não entende nada do que está rolando ali em cima. Você se perde totalmente. Então tem que voltar na sua escada e voltar a fundamentar lá, colocar cimento
nas escadinhas lá de baixo, o que é soma e subtração, como é que faz, o que é multiplicação e divisão, como é que faz, como é que opera uma fração, como é que opera uma potência, uma raiz, quais são as regras, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer, tá bom? Isso é fundamental. Então vamos continuar aqui. 1 vezes x, o 1 não vai aparecer porque não faz diferença, é igual a 5 vezes 22,4. Quando eu fizer essa multiplicação de 5 vezes 22,4, eu vou chegar à minha resposta de 112 litros, tá bom? Se você por algum motivo colocou 11,2 ou 1120, essa é uma das questões que você precisa voltar lá no básico de multiplicação, tudo bem? E estudar. Não é porque você é um ser inferior, não tem nada a ver com isso. Nada a ver, nada a ver. É porque às vezes a gente esquece mesmo, ou se perde, aí você volta, estuda e tá tudo resolvido. É assim que funciona, tá? Não tem muito necessidade de chorar, não. Não tem nenhuma necessidade de chorar. É só ir estudar. Isso é exercício, é igual academia. Você quer ficar grande, é todo dia lá exercício, exercício, exercício. Matemática, exercício, 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 tá? Química, exercício, exercício, exercício. É assim. Espero que você tenha compreendido tudo e que com essa explicaçãozinha aqui bem rápida, você seja capaz de resolver toda a lista da atividade de aprimoramento. Muito obrigado. Tchau, tchau.